Quantos querem mais? Quantos querem mais desse Deus? Que o Espírito Santo possa soprar em cada um de nós. Você pode se assentar neste momento. Continue em espírito de adoração ao Senhor. Que você possa dizer ao Senhor: que o meu coração esteja receptível. Que você possa declarar: Pai, que o meu coração esteja receptível à Tua palavra, à Tua voz. Eu creio que você que está neste lugar, você que também está na sua casa, que você possa abrir o teu coração e permitir que a palavra do Senhor transforme, porque a palavra do Senhor, ela transforma. Somente ela tem o poder de transformar. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor Isaac e a pastora Jussara, também por me conceder estar ministrando, o pastor André. Que Deus abençoe, né, e que os irmãos possam estar orando e intercedendo também pela vida dos nossos pastores. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, o versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Uma palavra bem conhecida, mas o Senhor, Ele tem ministrado no meu coração há muito tempo sobre isso. Muitas vezes a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar definem a nossa vida, definem as nossas escolhas. Por isso que o Senhor, Ele tem todo um cuidado, e Ele não deseja que eu e você nos conformemos com este século. Ele não deseja que eu e você nos conformemos com este mundo, da forma que o mundo vive. Mas não é apenas com as coisas erradas que acontecem no mundo que o Senhor não quer que nós venhamos nos conformar, mas com a forma que o mundo vive e encara todas as coisas que são lícitas. O Senhor, Ele deseja que nós não venhamos nos conformar, porque Ele não nos chamou para viver segundo os padrões do mundo, mas Ele nos chamou para viver segundo o propósito eterno que Ele tem para nós. Então, qual é a sua mentalidade? A sua mentalidade é de fonte ou você tem a tua mentalidade de uma represa? Qual é a sua mentalidade? A sua mentalidade é de uma fonte de água ou é de uma represa? Eu quero ministrar essa palavra da mesma forma que o Senhor foi ministrando no decorrer da minha caminhada. Essa palavra Deus foi revelando ao meu coração, conforme coisas que Ele foi falando comigo no decorrer da minha caminhada, e ouvindo muitas vezes o pastor André ministrar a palavra, falando tantas coisas, o Senhor trouxe revelações ao meu coração do que Ele estava fazendo e do desejo que Ele tem para nós. Muitas vezes talvez você já falou assim: eu sou uma pessoa brava, ou eu sou uma pessoa que mente, ou eu sou um mentiroso. E o Senhor, Ele ministra aos nossos corações que nós somos filhos de Deus. Aí você pode dizer: tá, mas como que você é filho? Aí o inimigo vem e diz: mas como que você é filho se você mente? Mas como que você é filho se você engana? A nossa mentalidade continua sendo uma mentalidade de escravo. Quando a nossa mentalidade não muda, quando nós aceitamos a Cristo, mas a nossa mente não é transformada, os nossos pensamentos não mudam, quando nós não entendemos quem somos de verdade e declaramos aquilo que o inimigo diz para nós, não é porque você tem atitudes de uma pessoa nervosa ou atitudes de ira
que você é uma pessoa irada. Nós precisamos separar as nossas atitudes de quem nós somos. E precisamos declarar aquilo que Deus diz para nós. Porque quando eu declaro aquilo que Deus diz para mim, as minhas atitudes começam a ser mudadas. Quando você era criança, quem sabe, ou as crianças aqui, quando você ouve uma palavra, quando alguém diz, para uma criança, você é briguento. Aquela criança, até no primeiro momento, ela recebe aquela palavra de uma forma que ela não gosta, porque é algo ruim. Mas com o passar do tempo, ela começa a gostar de ser briguenta. E ela começa a achar isso, poxa, até que é legal, até que é maneiro ser briguento. Até que é legal brigar. E ela começa a gostar e pegar para si. Em primeiro momento, nós não gostamos das palavras que recebemos. Só que com o passar do tempo, nós começamos a ter atitudes e começamos a, poxa, até que é legal, isso faz com que as pessoas me respeitem. Isso faz com que pensem antes de falar comigo. E nós começamos a nos rotular e aceitar aquilo como se nós de fato fôssemos. Quando o Senhor está dizendo que nós somos mansos como Ele é. Nós somos humildes como Ele é. Se talvez a sua atitude não foi de mansidão, que você comece a declarar: Deus, o Senhor não me chamou para ser assim. O Senhor não me chamou para ser nervoso. O Senhor não me chamou para ser irado. Mas o Senhor me chamou para ser manso e humilde de coração. E eu quero trazer essa palavra para que você possa colocar no seu entendimento. Mas eu quero que você pegue essa palavra no teu espírito. Eu quero que você, nesse momento, você peça: Pai, que eu possa receber essa palavra no meu espírito, com o entendimento que somente o teu Espírito Santo pode trazer. Qual é a sua mentalidade? É de fonte ou de represa? E a palavra do Senhor em Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ali onde ele diz: não vos conformeis com este século, está dizendo não se moldem, não se tornem igual, não se conforme. Mas muitas vezes quando nós ouvimos essa palavra, nós pensamos: é somente para as coisas erradas do mundo. É que eu não posso me conformar com o pecado. É que eu não posso me conformar com a injustiça. É que eu não posso me conformar com o engano. Eu não posso me conformar com a corrupção. Muitas vezes nós ouvimos essa palavra e achamos que é somente isso, mas é muito mais profundo. O Senhor está dizendo: não se moldem com a forma que o mundo vive. Isso até nas coisas que não são erradas. Como que o mundo vive? Preocupado, ansioso com as coisas dessa terra. E o Senhor está dizendo para nós: não, eu não quero que você ande dessa forma. Como que o mundo vive? As pessoas, elas acordam de manhã, vão para o trabalho, ou vão estudar, vão buscar alguma coisa, almejam se formar, ou almejam ter uma carreira melhor, no final do mês recebe seu salário, aí tem sonhos, vamos conquistar, vamos comprar um carro, uma casa, vamos comprar tantas coisas. O mundo vive dessa maneira. Os sonhos são somente de coisas que se corrompem, somente de coisas que se acabam. E muitas vezes, o padrão do mundo é que você deve ter. As pessoas no mundo vivem como uma represa. Por isso nós vemos tanta injustiça, mas o Senhor não nos chamou para ser represa, Ele nos chamou para ser fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. E agora eu quero começar a palavra, como o pastor André, ele fala uns 20 minutos, daí ele diz que agora ele vai começar a palavra. Assim estou eu. E a palavra do Senhor em João
capítulo 4. Mas eu vou ler ali do 10. Conta a história, capítulo 4. Eu vou ler ali do versículo 10. Mas você pode anotar na sua casa e você pode depois estar lendo. Mas aqui vai contar a história de Jesus, que ele se encontra com uma mulher samaritana, aonde ela foi pegar água, mas ela só ia naquele determinado horário de meio-dia, onde o sol era muito quente, porque ela era uma mulher considerada pecadora, e ela tinha vergonha, então ela somente ia naquele horário pegar água, porque ela não queria que as pessoas vissem ela. Se você quiser conhecer a história, você pode estar lendo em João capítulo 4. Mas Jesus, ele sabia que aquela mulher estaria lá, e ele permanece naquele lugar, sabendo que ela chegaria para buscar água. E ali no 10, Jesus começa uma conversa. Ele pede água para ela. E Jesus, ele é tão maravilhoso. Essa mulher, quando Jesus começa a conversar com ela, ela não sabia quem era Jesus, mas ela conhecia da lei, porque ela faz perguntas para ele. E embora ela fosse uma pessoa pecadora, ela sabia o seu estado, ela conhecia o seu estado. E ela faz perguntas para Jesus, mas ela não reconheceu e não sabia quem era Jesus. E quando Jesus começa a falar com ela, ela não entende. Ela entende na superficialidade, na esfera natural. Muitas vezes Jesus está falando com nós. Muitas vezes o Senhor está falando ao nosso coração. Mas quando nós não temos o conhecimento de quem é Jesus, quando nós não temos um relacionamento com Ele, quando nós não usufruímos desse relacionamento, nós não entendemos. Porém, existe uma diferença entre nós que somos filhos e aquela mulher, porque aquela mulher, ela não conhecia Jesus, ela de fato não sabia quem Jesus era. Ela ainda não tinha se tornado uma filha de Deus, porque Jesus ainda não tinha morrido. Porém, nós hoje somos filhos e muitas vezes vivemos sem um relacionamento, sem conhecer Jesus, sem saber quem Jesus é. Muitas vezes não ouvimos aquilo que Jesus está dizendo, e quando ouvimos o que Jesus está dizendo, pegamos de forma natural. Porém, Jesus, ele começa essa conversa com essa mulher, e ali no 10 ele diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Jesus está falando com ela, e Jesus está dizendo: se você soubesse quem eu sou, você me pediria. Porque Jesus pediu água para ela. Mas quando Jesus começa a conversar, ele diz assim: se você soubesse com quem você está falando, você pediria água, água viva. Aí ela diz: mas como que eu vou te pedir água se o poço é fundo e você não tem nada nas suas mãos? Ela achava que ela é que tinha a possibilidade de pegar a água, porque ela estava olhando na atmosfera natural. E muitas vezes nós achamos que nós temos possibilidade de fazer tantas coisas e que Deus não é capaz. E vivemos a nossa vida de uma maneira tão natural, tão medíocre, quando Deus nos chamou para viver o sobrenatural. E aí ela continua dizendo: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ela conhecia a história, porque aqui ela está contando que aquele poço
era do pai Jacó. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Disse-lhe, aí Jesus continua no 14. E aqui está a revelação daquilo que Deus ministrou no meu coração. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ali ele continua, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscar aqui. E aí Jesus continua conversando com essa mulher. E quando essa mulher sai, ela sai transformada. Ela sai falando sobre Jesus. Porque ela disse: tinha um homem que conhecia a minha vida. Ela bebeu daquela água. Ela bebeu daquela fonte. Ela se tornou uma fonte a jorrar. E aquela mulher que vivia escondida como uma represa, que se escondia, que retinha somente para ela, porque Jesus pede água e ela não estava querendo dar água para Jesus. Ele disse: como assim você está me pedindo água? Porque ela não estava acostumada a ser uma fonte, mas ela vivia retida como uma represa, escondida. Mas quando Jesus toca a vida dela, e quando Jesus libera dessa água, ela sai dessa conversa com Jesus transformada. E ela começa a evangelizar. Ela começa a falar de Jesus. Ela começa a compartilhar da vida de Deus. Porque ela se tornou uma fonte. Ela se tornou uma fonte. E o que eu quero dizer para você nessa noite: qual tem sido a sua mentalidade? Talvez você tenha ficado com medo que vai faltar. Ah não, mas eu não posso fazer isso porque se eu fizer vai faltar para mim. Ah não, mas eu não posso agir dessa forma. Eu não posso abençoar, ou eu não posso, porque senão vai faltar. O Senhor ministrou no meu coração, quando eu tinha João pequenininho, e eu tinha as roupinhas de bebê, e Deus me abençoou tanto, que o João, ele ganhou todas as coisas. E quando ele tinha 1 aninho e pouquinho, 2 aninhos, já tinha várias roupas que não servia para ele. Eu pensei em guardar, porque Deus até tinha mostrado em sonho que nós teríamos um segundo filho, que seria um menino também. Só que Deus ministrou no meu coração: você foi abençoada, você vai reter? E eu não consegui guardar. Eu abençoei outras pessoas. Da mesma forma, Paulo, quando Paulo nasceu, eu abençoei novamente também. E Deus ministrou a mesma palavra: você é fonte, você não é represa. Quando as coisas vêm na sua vida, elas não podem parar em você. Elas precisam fluir através de você. Aquilo que Deus entrega para a sua vida, aquilo que Deus entrega para você em todas as áreas, na área financeira, aquilo que Deus entrega para você na área espiritual, nos dons, não pode parar em você, mas você precisa ser uma fonte a jorrar e não reter. Porque uma represa, quando vem a seca, quando para de chover, aquela água começa a ficar podre, aquela água começa a secar, começa a virar lama. Uma represa, se você for olhar uma represa, não tem vida nenhuma. Só tem ali aquele tanto de água presa naquele lugar, mas não tem vida. Aquela água não gera vida. Mas uma fonte, aonde existe uma fonte, aonde existe manancial, aonde aquela fonte passa, a vida. A vida.
a transformação. E o Senhor está dizendo para nós: ei filho, eu te chamei para você ser uma fonte de vida, a jorrar para a vida eterna. O Senhor está dizendo para nós como filhos: não vai faltar. Que seja na sua vida financeira, não vai faltar. Que seja na sua área sentimental, não vai faltar provisão de Deus. Na sua vida espiritual não vai faltar a presença do Espírito Santo. Não seja uma represa, não retenha aquilo que o Senhor te deu, mas transfira. Seja uma fonte de vida, que traz vida na sua casa. Aonde você passa, você traz vida, porque a água da fonte é uma água potável, boa para se consumir. 97% da água potável para se beber vem de fonte. E o Senhor nos fez como fonte de vida. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite: você é uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna, não apenas nas coisas desse mundo, não apenas na superficialidade, mas o Senhor está te chamando para fazer coisas sobrenaturais. O Senhor está te chamando para andar sobre as águas. O Senhor está te chamando para viver o impossível, coisas que ninguém viveu. Quantas pessoas, quantos filhos de Deus, nesse tempo onde nós estamos vivendo de escassez, se preocuparam, tiveram medo, ficaram ansiosos. Não, agora eu vou ter que cuidar, porque agora parece que vai faltar. Quando foi falado que ia faltar comida, todo mundo saiu correndo comprar. Porque vai faltar, eu preciso reter, eu preciso guardar, eu preciso ter em reserva. Porque para mim, não para que eu seja uma fonte de vida que vai abençoar pessoas, não para que as pessoas não foram correndo comprar para abençoar pessoas que não iam ter o que comer, mas as pessoas muitas vezes foram, o mundo lá fora foi correndo comprar para guardar. Porque se faltar para mim, não vai faltar. Mas o Senhor nos chamou para ser fonte de vida. E tudo aquilo que o Senhor entregar nas suas mãos, que seja financeiro, que seja dons, que seja espiritual, que sejam palavras para ser liberadas, porque muitas vezes Deus nos dá palavras para ser liberadas sobre alguém, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa. Nós somos uma fonte e não uma represa. Não, eu não vou dizer que Deus abençoe. Eu não vou falar para fulano que não, que as coisas não, porque para mim, não, Deus, é para mim que o Senhor tem que falar isso, não é para o outro. Não, Deus, prosperidade financeira, não, é para mim, eu preciso. Como que o Senhor está me dizendo? Para que eu libere sobre a vida de alguém? Não, Deus, como o Senhor está me pedindo isso? Se eu estou precisando, mentalidade de represa, que retém, que não gera vida, mas o Senhor está nos chamando para ser uma fonte a jorrar. A fonte, ela não se preocupa que vai acabar. Quando você olha uma fonte de água, aquilo sai água. E não é como uma torneira que você tem que ir lá fechar, porque se você deixar, você no final do mês vai ter que pagar aquela conta. Ou se você deixar, pode ser que a água acabe, que a água falte. A fonte, ela jorra, e 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 não se preocupa que vai acabar. Porque não vai acabar. Porque é uma fonte de vida a jorrar, que traz vida. Quando a nossa mentalidade é que vai acabar, que não vai dar. Quando a nossa mentalidade é: não, Deus, eu não posso fazer isso. Não, Deus, se eu fizer isso. A nossa mentalidade está sendo de represa. E o Senhor está dizendo: você é uma fonte de vida a jorrar. Quando aquela mulher, antes de conhecer Jesus, ela se escondia. Ela ia no pior horário buscar água, porque ela não queria que ninguém visse. Porque ela era uma represa, aonde havia podridão, aonde não havia vida.
aonde não havia alegria, aonde não havia esperança. Mas quando Jesus fala para aquela mulher, Ele transforma a vida dela. E quando ela conhece e reconhece quem é Jesus, ela sai falando de Jesus. E ela sai falando para as pessoas. Aonde ela foi, ela não tinha vergonha de quem ela era. Mas ela sai dizendo: ei, teve alguém que conheceu a minha história. Ele contou a minha história. Esse alguém é Jesus. Ela não se envergonhou da história, porque eu creio que ela entendeu que o passado ficou para trás e que ela havia encontrado o dono da vida. Eu tenho certeza que quando ela se encontrou com Jesus, mesmo que Jesus ainda não havia sido crucificado, mas eu tenho certeza que no coração, no interior dela, quando ela recebeu aquilo que Jesus tinha e transferiu para ela, eu tenho certeza que ela entendeu: esse é o meu libertador. Ele veio para me trazer libertação, Ele veio para me trazer vida, Ele veio para me dar esperança, Ele veio para dizer que eu posso ter uma nova história. Ele não veio para me condenar, mas Ele veio para me salvar do pecado, das trevas, do engano, da mentira. Quantas pessoas preocupadas com a condenação, quando o Senhor está dizendo: eu enviei o libertador, Jesus, que liberta, que sara, que cura, que restaura. E muitas vezes nós, filhos de Deus, vivemos preocupados com a condenação, quando temos o libertador. O Senhor está dizendo: ei, você é fonte de vida a jorrar para a vida eterna. Mude a sua mentalidade. Não se conforme com os padrões desse mundo. Não viva a sua vida como este mundo está vivendo. Eu quero convidar o ministério de louvor. A hora passa tão rápido. Em Isaías 58, no 11, diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. O Senhor nos chamou para ser fonte de vida. O Senhor te chamou para ser uma fonte. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Eu te convido a ficar em pé neste momento. Eu teria tantas coisas para passar, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele já ministrou o teu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar ministrando durante essa semana sobre a tua vida. Se talvez você tinha medos, se talvez pensamentos ruins vieram sobre a tua mente, eu quero dizer para você: o Senhor, Ele tem uma transformação. O Senhor, Ele é a transformação, Ele é a vida. E nós precisamos entender que somos filhos. Ah, mas por que eu vivo a mesma vida? Porque eu vivo o pecado? Porque eu não consigo vencer o pecado? Porque eu não consigo mudar? Porque a nossa mente precisa ser transformada pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender quem somos. Nós precisamos entender que Ele veio para nos libertar e nos dar vida, e vida em abundância. E eu quero declarar sobre você que está aqui, sobre você que está na sua casa: deixa a vida de Deus.